Olá, prezados. Tudo bem? Meu nome é Daniel Garlip, sou doutor em Ciências do Movimento Humano e dentro da fisiologia sanguínea, nós agora vamos conversar um pouquinho sobre a hematopoiese, que também pode ser considerada ou chamada de hemopoiese. O que nós precisamos entender primeiramente é de que estas células que são formadas, estes eritrócitos, estas plaquetas, esses diferentes tipos de leucócitos que são formados, elas têm algumas características comuns. Por exemplo, elas são células maduras e geralmente muito diferenciadas. Isso vai fazer com que elas sejam capazes de ter funções muito específicas. Ainda, elas têm uma vida média curta, e essa vida média vai aí ter em torno de dias, quem sabe semanas. Além disso, elas vão perder a capacidade proliferativa, ou seja, elas não vão fazer mitose, com exceção, claro, dos linfócitos. Vejam só, nós vamos ter uma célula-tronco hematopoiética pluripotente. Esta célula, ela vai formar uma célula-tronco não comprometida, que em seguida vai gerar então células que passam a ser comprometidas em ser convertidas nos diferentes tipos de células sanguíneas. Eu posso estar formando, por exemplo, um eritroblasto, que logo em seguida torna-se eritrócito. Eu posso estar formando um megacariócito, que vai liberar alguns seus pedaços, gerando plaquetas, e assim por diante. Vejam, todo este processo aqui está acontecendo dentro da medula óssea. Aqui nós temos um exemplo de uma medula óssea. E aí depois sim, a célula final, ela passa a ser liberada para a corrente sanguínea e aí ela vai ter lá as suas funções. Analisando de uma forma bem simples, nós temos uma célula-tronco. Essa célula-tronco, ela é denominada de hemopoiética tronco pluripotente. Essa célula-tronco, ela vai se dividir em duas células filhas. Uma delas vai então voltar a ser célula-tronco, porque nós não podemos perder o número de células-tronco que nós temos. Já a outra, ela vai então se especializar para produzir uma célula final. Então, esta célula precursora aqui, ela já não tem mais uma grande capacidade proliferativa e ela vai perdendo esta capacidade para ser convertida, então, numa célula terminalmente diferenciada. E essas células aqui são objetivamente leucócitos, eritrócitos e plaquetas. E essas células não têm capacidade de renovação. Então, vejam, uma única célula-tronco, ela é capaz então de formar os diferentes tipos de leucócitos, o megacariócito, que vai então liberar as plaquetas, e a célula vermelha ou o eritrócito. Dentro da medula óssea, nós temos um microambiente hemopoiético. E ali nós vamos ter células hemopoiéticas e nós vamos ter células não hemopoiéticas. Essas células hemopoiéticas, elas formam os órgãos hemopoiéticos que vão estar dentro da medula óssea do adulto. E essa célula não hemopoiética é aquela célula que vai oferecer às células hemopoiéticas um ambiente, mediadores celulares, que são as citocinas, adequadas para quê? Para que haja manutenção, reprodução e diferenciação destas células. Então, este microambiente hemopoiético, ele vai conter dentro da medula óssea a célula hemopoiética tronco pluripotente, que vai gerar duas células filhas e uma vai ser mantida como célula-tronco. Ela vai ser convertida, então, em célula progenitora comprometida. Em seguida, células precursoras
e depois células precursoras que perdem a capacidade de proliferação. Todo esse processo aqui na medula óssea. E aí, então, finalmente, a célula funcional madura, tá? Que passam a ser lá os leucócitos, eritrócitos e plaquetas. Essa imagem aqui eu trouxe para vocês por uma questão importante para que a gente pense sobre os diferentes locais aonde a gente busca informação. Vejam bem, a formação das células sanguíneas nos adultos, de uma forma geral, é entendida que ela ocorre na medula óssea vermelha do crânio, das extremidades do húmero e do fêmur e dos principais ossos do tronco. Quando falamos de jovens, nós estamos falando de todos os ossos grandes. Quando a gente vai lá ler estas informações no livro do Russai, ele sugere que no recém-nascido, a formação das células sanguíneas ocorre no baço e no fígado. E por que eu coloquei este ponto de interrogação aqui? Justamente porque quando a gente vai falar do Guyton, e que ele está falando lá do tecido eritropoético dos eritrócitos, ele diz que ele se origina no saco vitelínico, passa para o fígado e para o baço durante a vida fetal. E depois, lá, a partir do 5º a 7º mês de vida intrauterina, já ocorre um deslocar-se para o lugar de permanência, onde vai residir a partir do nascimento. Então, quando nasce para o Guyton, já estaria as células sanguíneas sendo formadas nos ossos grandes. Isto faz com que nós pensemos sobre a nossa atuação quando pensamos na formação de células vermelhas, principalmente no recém-nascido. Então, vejam bem, eu passo a ter um osso, e este osso aqui podemos considerar um osso grande. Este osso, nós vamos ter aqui a medula óssea, e essa medula óssea ela é tão extensa que se nós pudéssemos agrupar ela teria o tamanho e o peso do fígado. Essa estrutura aqui, ela vai conter aqui vários seios venosos, além que algumas artérias. Por que isso? Porque quando a gente olha aqui a formação, e essa imagem aqui eu vou agora aumentar para que a gente enxergue bem direitinho, vejam bem, aqui eu tenho um seio venoso. Neste seio venoso, o que está acontecendo? Uma célula tronco lá na minha medula óssea, ela vai fazer 2 células filhas e uma delas vai fazer maturação e aqui nós estamos formando um neutrófilo, que é um tipo de leucócito. E ele vai estar entrando neste seio venoso e caindo na circulação. Aqui a gente enxerga um megacariócito e esse megacariócito está liberando pedaços. Esses pedaços a gente chama de plaquetas, que vão ser fundamentais depois na atuação da coagulação sanguínea. Ainda podemos ver aqui uma outra célula-tronco, que onde uma das células filhas, vai estar se diferenciando para chegar e formar, por exemplo, um eritrócito. Então, esta medula óssea, ela vai ter lá vários seios venosos, justamente para que a gente possa ir liberando nesses seios venosos a formação das células sanguíneas finais. E aí, quando a gente pega este sangue de uma forma geral e começa então a fazer centrifugações e junções dessas unidades sanguíneas, nós vamos ter que em torno de 58% deste sangue é plasma, menos de 1% vão ser de leucócitos e em torno de 42% de eritrócitos. E esses eritrócitos a gente vai chamar depois de hematócrito e a gente vai ver num próximo vídeo, então, quando falarmos especificamente sobre eritrócitos. Ok, gente? Então, esse vídeo foi para que a gente pudesse enxergar a formação do sangue como um todo. Em breve eu retorno com mais informações sobre células sanguíneas. Até breve!